Bom dia, meu nome é Karina Ferreira Pinheiro Araújo, sou fisioterapeuta, pós-doutoranda aqui no Grupo Cefaleia e DTM da USP de Ribeirão Preto e hoje vou conversar com vocês rapidamente sobre a dor na face e a DTM, né? Então vamos tentar entender primeiro o que é essa condição, né? Como que ela se apresenta, quais são os sintomas, os principais sintomas e se existe uma relação entre a dor na face, a dor na cabeça, a dor de cabeça e a dor no pescoço. Então, a gente precisa primeiro explicar o que é a ATM, que é a articulação temporomandibular, né? A articulação temporomandibular, ela é uma articulação que fica aqui na frente do nosso ouvido, né? Então, a gente tem a ATM dos dois lados do rosto, a ATM direita e a ATM esquerda, e ela é uma articulação responsável por vários movimentos e várias atividades que a gente faz no nosso dia a dia, como, por exemplo, falar, comer, sorrir, beijar, bocejar, né? Então, todos esses movimentos que a gente faz com a boca, inclusive alguns movimentos também, algumas funções, na verdade, que a gente faz quando está com a boca fechada, também são dependentes do funcionamento correto dessa articulação, né? Da ATM. Então, o que acontece? Quando nós temos um problema relacionado a essa articulação, a gente pode ter uma DTM, que é uma disfunção temporomandibular, tá? A DTM, então, ela se manifesta de algumas formas. Dor no ouvido, dor na região da face, né? Então pode ser uma dor no ouvido bem pontual aqui, ou uma dor na região da face aqui próximo à bochecha, ou aqui na região do queixo. Dor durante a mastigação, então quando você vai comer, você sente dor. Dificuldade de abrir a boca. Estalidos, né? Aqueles ruídos ou aqueles pequenos estalos que acontecem aqui na mandíbula na hora que a gente vai abrir a boca. A dor de cabeça também faz parte desse quadro e também a dor no pescoço. A DTM, então, para ela acontecer, ela precisa de alguns fatores, né? Então, existem algumas coisas que contribuem para que essa condição se desenvolva. E aí a gente consegue dividir isso em alguns grupos, né? Então existem os fatores psicológicos, os fatores biomecânicos e os fatores neurofisiológicos. Do ponto de vista psicológico, o que pode contribuir para o aparecimento de uma DTM? Algumas condições como estresse, tensão, ansiedade, depressão, privação de sono, né? Então tudo que faz com que a gente fique um pouco mais estressado, com que aumente a nossa tensão psicológica, emocional e, consequentemente, também muscular, vai contribuir para que esse quadro apareça. E aí, o que está associado também a esses fatores psicológicos é a aquisição e a manutenção de alguns hábitos que a gente chama de parafunção. Que hábitos são esses? Ranger os dentes, né? Então tem gente que tem aquele hábito de ficar raspando um dente no outro, que pode ser um hábito tanto noturno que a pessoa faz quando está dormindo e aí ela não percebe, ou também diurno, que também é feito involuntariamente, mas é mais fácil da pessoa perceber, né? Quando ela está acordada. Apertar os dentes também, então também ficar mordendo, ficar ali sempre apertando, né? Tem bastante gente que percebe que está apertando a boca quando está muito estressado, quando está ansioso com alguma coisa, a pessoa percebe que ela vai mordendo, às vezes vai até subindo os ombros juntos, né? Tensionando toda essa parte superior do corpo. Outro hábito que contribui para a DTM é mastigar de um único lado. Então, quando a gente está mastigando, geralmente nós vamos trocando os lados, né, que o alimento está sendo mastigado. Mas algumas pessoas têm um hábito de mastigar preferencialmente ou quase totalmente de um único lado. Isso também acaba sobrecarregando essa articulação e aí pode desenvolver uma DTM. Roer as unhas também é um hábito que favorece o aparecimento da DTM e da mesma forma também, né, ficar ali roendo unha, mas mascar chiclete, morder os lábios, ficar mordendo lápis, tampa de caneta, ficar mastigando a língua, né? Então todos esses são alguns hábitos que a gente tem que tentar evitar
porque eles são fatores para que uma DTM possa aparecer. Já do ponto de vista biomecânico, nós temos uma relação que já é conhecida entre a postura da cabeça e aí, consequentemente, também a nossa postura corporal e o posicionamento aqui da nossa mandíbula, né? Ali na articulação temporomandibular. Então, a forma como eu posiciono a minha cabeça e aí, consequentemente, a forma como o resto do meu corpo vai estar alinhado, vai ter uma influência sobre a forma como, por exemplo, os meus dentes estão posicionados, né? E aí isso, do ponto de vista, né, que a gente chama de biomecânico, para o alinhamento corporal, para o funcionamento correto, né, tanto da parte muscular como da parte articular, isso tem uma influência na DTM. Então, quando a gente estuda essa parte muscular, né, dos músculos aqui do pescoço, né, e também músculos da face e da cabeça e até também os músculos aqui do ombro, a gente também entende que existe uma relação entre as tensões desses músculos. Ou seja, se eu tiver uma condição em que eu tenho uma tensão muito grande na minha musculatura aqui da face, como, por exemplo, quando eu estou mordendo muito, apertando os dentes, rangendo enquanto eu durmo, né? Ou coisas desse tipo, eu, consequentemente, também aumento a minha tensão aqui na musculatura do ombro e do pescoço. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, se eu tenho uma tensão maior na minha musculatura do pescoço, eu também tenho uma tendência a ter uma tensão maior na musculatura da face, e isso vai favorecendo com que essa disfunção possa se desenvolver, com que a gente tenha dor, né? E aí isso também acaba tendo uma influência na nossa postura corporal, e aí acaba entrando em um ciclo, né, que vai só se alimentando e contribuindo para que dores aconteçam e para que a própria disfunção temporomandibular aconteça. E do ponto de vista neurofisiológico, né, a gente, vou explicar para vocês um pouco com relação aos caminhos com que a dor percorre dentro do nosso corpo, né? Então, a dor, na verdade, ela é um sinal que passeia pelo nosso corpo e ela é traduzida pelo nosso cérebro como dor. E aí, quando a gente pensa nesses caminhos que o sinal doloroso percorre, quando nós estamos falando da região da cabeça, nós temos sinais dolorosos que podem partir da região da cabeça, da região da face e também da região do pescoço, que acabam chegando em uma única região do cérebro, né? E são entendidos como dor a partir daí. Então, de que forma que isso vai acabar contribuindo para a minha DTM, né? Ou também para a relação, a interação que acontece entre a dor de cabeça, a dor na face e a dor no pescoço. Eu posso ter, por exemplo, uma informação dolorosa aqui que veio da região da cabeça, mas quando o meu cérebro entende que aquilo é uma dor, ele pode entender que isso é uma dor que veio do pescoço, e aí eu vou sentir dor no pescoço. Da mesma forma que eu posso ter um sinal doloroso que veio do pescoço e o meu cérebro entende como uma dor na face, ou que o meu cérebro entende como uma dor de cabeça. Então, quando a gente estuda, né, esses trajetos que o sinal doloroso percorre, ali mais focado na região da cabeça e do pescoço, a gente começa a entender essa relação que existe entre as três dores. Então, dores de cabeça, dores na face e dores no pescoço estão interligadas por esse ponto de vista neurofisiológico. E uma outra coisa também que acontece é que existe uma sobreposição das áreas quando a gente fala dessas condições, né? Dor no pescoço, DTM ou dor de cabeça. Então vejam que a dor de cabeça, ela acomete geralmente essa região aqui. A dor na face geralmente acomete essa região que está em verde, e a dor no pescoço geralmente pode acometer toda essa região que está em amarelo. Então percebam que existe uma região em comum entre essas três condições que acaba também favorecendo com que elas interajam ou que elas acabem ficando realmente misturadas na nossa percepção dolorosa.
E aí, então, só dando uma resumida, quando nós temos essas três condições acontecendo, né, a dor no pescoço, a dor na face e a dor de cabeça, o que existe em comum entre elas, quando elas começam a interagir ou uma influenciar a outra, é de fato a dor, né? E aí percebam que a DTM, ela está presente em aproximadamente 30% da população. Então, ela é uma condição que quase metade das pessoas vai apresentar. Além disso, cerca de 60% das pessoas que têm enxaqueca apresentam DTM, né? Então, a enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça que está muito relacionada com essa dor aqui na região da face. Mais de 80% das pessoas com enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional têm dor no pescoço. Então, a gente também consegue entender como essas condições estão relacionadas quando nós percebemos essa alta frequência de relato das pessoas terem duas ou mais condições aparecendo ao mesmo tempo. E a dor no pescoço, por sua vez, pode piorar os sintomas da DTM. Então, aí a gente também, mais uma vez, consegue explicar que relação existe entre essas três regiões do corpo que acabam demonstrando dor de uma forma meio que simultânea. No entanto, quando a gente fala bastante da dor, então, se eu tenho dor de cabeça, eu vou ter dor no pescoço também vou ter dor na face, né? Parece que a gente fica dando muito enfoque para a dor, como se a dor tivesse ali um papel principal, né? Como se a dor fosse um protagonista dessa história. Então, se você tem uma DTM, se você também sente dor de cabeça, se você também sente dor no pescoço, não permita que a dor seja o protagonista da história da sua vida que você vai contar, né? A gente sabe que essas condições, elas são realmente dolorosas, elas trazem um prejuízo para a nossa realização de atividades diárias, né? Então, elas acabam atrapalhando atividades de lazer, acabam atrapalhando também nas atividades de trabalho, acabam, né, atrapalhando todas as nossas funções ou várias atividades da nossa vida, né? Dentro da nossa rotina. No entanto, a dor não precisa ocupar todo esse papel na sua vida, caso você seja uma dessas pessoas, né? É importante a gente entender que a dor é um sinal de alerta emitido pelo corpo. Então, a dor, ela é uma resposta mesmo natural do corpo. Ela precisa aparecer para que a gente entenda que alguma coisa não esteja totalmente adequada, né? E aí, a partir dessa informação dolorosa, nós precisamos buscar um tratamento, buscar uma conduta para que a gente não fique sentindo dor. Porque sentir dor pode ser comum, como eu comentei há um tempo atrás, que mais de 80% das pessoas que têm algumas dores de cabeça vão ter dor no pescoço, né? Então, a dor pode ser comum, mas isso não significa que ela é normal. Portanto, é muito importante que você consiga conhecer as possíveis causas da dor que você sente, conhecer os profissionais que você pode buscar para receber tratamento e, principalmente, conhecer as estratégias que você pode adotar para controlar essa dor, para resolver esse problema e não ficar convivendo com a dor, ou até também evitar que a dor apareça em episódios futuros. Então, é isso que vocês vão aprender aqui com as demais palestras do nosso evento. Então, continue acompanhando para que você consiga conhecer os outros profissionais, né, além da fisioterapia, que podem te ajudar a tratar a DTM e também quais são essas estratégias que você pode adotar para controlar ou contornar esse problema. Muito obrigada, fica aqui o meu contato, o contato do grupo de pesquisa e aproveitem o evento.